por que é que as pessoas acabam no inferno? Não é um assunto agradável de se falar, e eu creio que não é agradável nem para Deus. A Bíblia fala que Deus não se agrada da morte do ímpio. É um assunto difícil, mas é um assunto sério. Nós temos que levar a sério a nossa vida. E a possibilidade de que no fim da vida nós vamos prestar contas diante de Deus é algo que nós não podemos esquecer. É real. Nós não vivemos a nossa vida para ela ser gasta irresponsavelmente. Nós temos que saber que vamos prestar contas, né? Mas não é a vontade de Deus que ninguém se perca, que ninguém vá para o inferno. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus, diz a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, fala assim, que o texto fala que Deus quer que nós oremos por todos os homens e que isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, diz o verso 3, que deseja, olha só, olha a expressão que o apóstolo Paulo usa, que Deus deseja que todos os homens, presta atenção no todos, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus. Que todos os homens sejam salvos. E a palavra fala que o juízo de Deus não sobrevém ao mundo ainda, justamente porque Deus quer que o máximo de pessoas se arrependa e venha para a salvação. Diz 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, fala assim: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Lembra-se do todos sejam salvos. E aqui, ninguém. Deus quer que todos sejam salvos e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quer dizer, mas muitos não querem, muitos não aceitam esse desejo de Deus, muitos não aceitam essa vontade de Deus, essa oferta de Deus. Deus está oferecendo a salvação. Mas o homem precisa querer, o homem precisa buscar, o homem precisa se arrepender dos seus pecados, porque o pecado sinaliza uma escolha. O pecado sinaliza uma decisão do homem em relação a Deus e ao reino de Deus. E se eu permaneço no pecado, eu perco a salvação, diz a palavra de Deus, né? Então essa é a decisão de Deus, esse é o desejo de Deus, que você seja salvo, mas você deve fazer essa escolha. Você deve levar a sério a proposta de Deus que te oferece. Deus oferece para todas as pessoas o arrependimento, né? E a possibilidade da salvação. E nós talvez não devêssemos perguntar, não deveríamos perguntar por que é que as pessoas vão para o inferno. Talvez a pergunta certa fosse: por que é que as pessoas vão para o céu? Porque ninguém merece ir para o céu. Eu sou pecador, eu sou cruel muitas vezes, sou mau, muitas vezes eu trato as pessoas como elas não merecem. Eu mereço ir para o inferno. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, diz a palavra, me oferece de graça para mim que não mereço. Eu não mereço, mas Ele me oferece a salvação. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é benigno.
Deus não tem nenhum prazer em condenar ninguém, mas Ele é justo, Ele vai aplicar a sentença para aqueles que fizeram essa escolha. Não tem como escapar da justiça de Deus. Ele não deseja, mas Ele vai fazer, porque é uma questão de justiça. O mal precisa ser punido. Se o homem escolhe se rebelar contra Deus, ele vai colher o fruto dessa escolha. E a Bíblia fala lá em Ezequiel 18, que é um texto que você devia ler, Ezequiel 18, todo o capítulo, é um capítulo maravilhoso que fala que Deus não quer isso, Deus não quer que ninguém se perca. E no verso 23 ele fala assim: teria eu, olha só, algum prazer na morte do ímpio? Deus pergunta. Palavra do Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar dos seus caminhos e viver? Deus fala assim: o que eu quero é que o ímpio se desvie da sua impiedade e se volte para mim, porque eu quero salvar. Mas para eu salvar, ele deve fazer isso, porque o homem é que escolhe o seu destino. Deus não define o destino do homem. O homem é que faz essa escolha. Deus deseja que a escolha do homem seja pela vida. Mas se o homem escolhe deliberadamente pela morte, o que Deus pode fazer? Se Deus respeita a escolha humana. Você quer entrar no reino de Deus? Faz as pazes com o rei. Ele está oferecendo isso. Agora, as pessoas não querem fazer as pazes com o rei. Querem viver em rebelião contra o rei. E reclamam porque não podem entrar no reino? Não faz sentido algum. Pense e creia. Nós vamos voltar. Na semana que vem estaremos respondendo uma pergunta sobre o jejum. Por que o crente deve fazer jejum? Qual o sentido do jejum? Qual o significado do jejum? Essa será a pergunta do próximo Pense e Creia. Até a próxima segunda-feira. Deus te abençoe.